Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, que honra poder realmente servir o Senhor. Servir a Deus é a maior de todas as honras. Poder realmente ser achado no lugar onde o Senhor quer nos encontrar, no propósito dEle, viver o propósito de Deus para as nossas vidas é algo extraordinário. Porque não tem coisa pior para um ser humano do que ele viver sem saber o porquê está aqui, qual o seu propósito, qual o motivo da sua existência, para onde você vai, para onde você o que você sonha. E tudo isso nós encontramos em Deus. Tudo isso nós achamos nele. E muitas das vezes nós corremos, tentamos fazer do nosso jeito, da nossa força, quebramos a cara, saímos machucados, feridos, e temos que retornar e fazer o caminho de volta. Fazer tudo de volta. Porque o Senhor já tinha falado. Nós é que não estávamos querendo ouvir. Mas graças a Deus, que aqui tem um povo apaixonado, que está entendendo o propósito de Deus. É verdade que em algum momento nós ainda vacilamos, nós ainda retardamos o processo de Deus, mas graças a Deus que Ele sempre está nos chamando novamente para viver esse propósito. Então, nós queremos lançar uma palavra no seu coração, Romanos capítulo 8, glória a Deus. Galerinha está no manto, obrigado pelo presente, estou sentindo honrado, por vocês, povo apaixonado. Estava ali em Niterói essa galera, apaixonado, por Jesus, apaixonadas por Jesus, e Deus queimou no meio deles ali, e nós estamos sendo incendiados também por esse fogo em nome de Jesus. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Depois a gente comenta outros textos, mas Romanos 8, 28, uma base. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que nós sabemos que algumas coisas cooperam? Está dizendo isso ali? Não. Todas as coisas. Pastor, mas até nesse momento difícil? Tudo está cooperando. Mas estou enfrentando isso? Está cooperando. Pastor, mas não estou entendendo. Tudo está cooperando. Todas as coisas estão cooperando. É lógico que existe o complemento. Tudo fala? Tudo fala. Ó o manto aí. Então, nós precisamos entender que todas as coisas estão cooperando. E o complemento é que eu e você precisamos ser encontrados nesse lugar aqui, no lugar daqueles que amam a Deus, apaixonados por Deus, intensos em Deus. Para quê? Para viver um propósito. O próprio texto vai falar. Porque se eu amo, se eu realmente entendo que tudo está cooperando para o meu bem, que tudo está fluindo em direção ao meu bem, que o Senhor sempre desejou o meu bem, que Ele sempre quis o melhor para a minha vida, eu estou entendendo que Ele me ama, mas eu estou entendendo também que Ele me chama para viver um propósito. Não me chama simplesmente para assistir um culto, ou cantar algumas canções, ou vir até uma igreja, ou se associar, ou então pertencer a um grupo. Não! O Senhor me chama para fazer parte do plano e do propósito dEle aqui nessa terra. É algo muito grande, é algo tremendo, é algo superior, é algo que vem do céu, é grande demais. Como compreender um Deus tão poderoso, tão grande? Contar comigo, contar com você, para estabelecer o plano dEle aqui nessa terra. Jesus, com 12 anos de idade, Jesus está ali pego no meio dos doutores ali, no meio dos escribas, dos fariseus, no meio daqueles homens ali, dos mestres. Jesus ali, a família dele esquece ele, deixa ele para trás.
Mas Jesus, quando a família chega desesperada, depois de tê-lo procurado por todos os lados, voltado para buscá-lo, Jesus fala: poxa vida, esse é o meu lugar. Não é aqui que eu deveria ser encontrado? Eu tenho um plano, eu tenho um propósito para viver nessa terra. Mas ele só tinha 12 anos, pastor. E ele só foi começar o plano dele, estabelecido por Deus, os milagres, com 30 anos. É verdade. Talvez eu e você não compreendamos muito bem isso. Deus, ele me chama e logo eu preciso, de uma resposta que tudo que Deus falou sobre a minha vida tem que se cumprir no outro dia. Tudo que Deus tem para mim tem que começar de uma vez por todas e então completar tudo. Deus é o Deus dos processos. Deus é esse Deus que vai trabalhando conosco. Com 12 anos, Jesus já tinha essa convicção. Quem aqui tem 12 anos ou mais? A meninada foi lá para baixo, né? Mais de 12, né? Todos nós temos mais de 12 aqui. Tem alguns com 12 aí? Hein? A maioria tem mais de 12. Então nós já compreendemos que Deus nos chamou para viver o plano e o propósito dele. Não somos mais como crianças. A criança precisa do pai, da mãe para conduzir ela, para poder levá-la, para poder instruir, para poder inculcar, mas nós não. Nós já entendemos. E o que eu preciso? Ser mais intenso. O que eu preciso? Me lançar mais, confiar mais, acreditar mais, todos os dias. Então nós vamos comentar um pouquinho disso. Primeira notícia: você, é o hospedeiro de alguém poderoso. Você hospeda alguém precioso demais. O Espírito Santo faz morada na minha vida e na sua vida. E isso não é pouca coisa, isso é muito. Isso é tremendo demais. Nós hospedarmos o Espírito, uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Eu hospedo alguém maior, alguém superior, alguém poderoso, alguém que me instrui, alguém que me ensina, alguém que em todo tempo está comigo, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ao mesmo tempo que eu entendo que isso é uma honra, hospedar a presença de Deus, carregar essa presença de Deus, eu entendo que ela também é uma responsabilidade. Poxa vida, não é pouca coisa. Se eu tenho a presença de Deus, se eu digo que eu sou cheio do Espírito Santo, e se você não é, você vai ser hoje, em nome de Jesus. Nós entendemos isso porque todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que se chega até Deus, tem a vida transformada. Foi assim com grandes homens. Se nós pegarmos Jacó era uma pessoa até ter um encontro com Deus. Quando ele encontra Deus, muda o nome dele, muda a história dele. Saulo era aquele que perseguia os cristãos, mas quando ele encontra Jesus, ele ouve aquela voz, aquela luz brilha, ele então é transformado, ele é mudado. Pedro era uma pessoa antes de conhecer Jesus. Quando ele tem uma experiência com Jesus, ele é transformado. Existe o Pedro antes e o Pedro depois. Na verdade, ele tem um nome mudado, um nome transformado. Ele deixa de oscilar e passa a ser firme na presença do Senhor. Eu e você, sem Deus nós oscilamos muito. Eu e você, sem Deus, nós ficamos sendo levados de um lado para o outro. Mas quando Ele realmente nos confronta, quando eu e você temos esse encontro com Ele, não tem jeito de ficar da mesma maneira. Eu sou transformado, você é transformado, você é transformada. Por quê? Porque esse encontro muda tudo. Um encontro muda tudo. Mas para por aí, pastor? Lógico que não, queridos. O encontro é o começo de uma nova história. O encontro é só o começo, não é o fim. Quando eu encontro com a pessoa de Jesus e me deixo ser quebrado, nós ouvimos esses dias, que a intenção de Deus é nos matar, Ele quer nos matar. Quando nós nos encontramos com Ele, Ele quer nos matar. Pastor, você está ficando doido? Não, Ele quer nos matar a nossa vontade terrena, a nossa vontade carnal, o nosso eu. Ele quer destruir tudo aquilo que era a estrutura para nós, para que nós possamos confiar nele.
É isso que ele faz. Porque senão nós gostamos do lugar aonde estamos. Nós nos achamos seguros. Porque você sabe, né? Eu tenho um nome, você sabe, né? Eu tenho uma base. Não, queridos. Joga fora isso. O apóstolo Paulo, qualquer um aqui, o currículo nosso perto dele, não é nada perto do currículo aí que aquele homem tinha. Ele pega aquilo e fala, isso aqui é lixo, isso aqui é estrume, isso não vale de nada mais. Porque eu verdadeiramente conheci o Senhor, o Rei da glória, esse que transforma. Ele transformou a minha vida. Ele falou, eu não tinha nem o direito de ser chamado apóstolo. Não tinha nem o direito. Por quê? Porque eu persegui os cristãos. Mas pela misericórdia, pelo favor. E o livro de Romanos, a carta aos Romanos, é uma obra-prima do apóstolo. Se formos considerar, Efésios e Romanos são as duas, obras-primas de Paulo. Vai escrever a outras igrejas, mas realmente aqui, Deus traz um maná do céu muito grande. Mas o que eu quero liberar para você é que você está sendo despertado para um propósito. Fala assim comigo, despertado para um propósito. Eu sou despertado para viver um propósito. Eu não sou despertado simplesmente para ficar animadinho, Não, isso é bom, é gostoso, mas a gente fica, quando o Vasco faz um gol, hoje é eu que estou com o microfone na mão, então quando o Vasco faz um gol, e o Vasco ganhou ontem. Quem está com o microfone na mão sou eu hoje. Não é assim? Estou brincando, queridos. O Flamengo empatou na Bacia das Almas hoje. Aí, a retaliação, isso é retaliação. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos entender que esse propósito, ele vem do Pai para o Filho. Esse propósito vem do céu para a terra. Entende o propósito? Propósito de pai para filho. Você não deixa um legado, não marca um legado, você pai, marcando um legado no seu filho. Deus, ele quer marcar o legado dele na minha e na sua vida. Mas esse propósito vem do céu para a terra, para ser cumprido na terra. É um legado que Deus, ele quer que eu e você possamos então vivê-lo. E eu quero começar a fazer algumas perguntas. Estamos começando. Primeiro, qual é a geração que vai hospedar a presença de Deus até que o reino desse mundo se torne o reino dele? Qual é a geração? É mesmo? Nós estamos confiados que é a nossa. Nós queremos que seja a nossa. Mas alguém já viveu isso antes? Lógico. Os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles já tinham essa concepção. Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitar, tinha sido assunto aos céus. Eles estavam vivendo todas aquelas experiências, milagres, sinais, maravilhas, prodígios. E ele já tinha em mente, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, nessa geração ainda, ele vai voltar. Eles tinham essa convicção que ele ia voltar naquela geração. Eles tinham essa. Mas, pastor, mas já tem 2000 anos. E aí? Você não está confiado, não? Que ele vai voltar nessa geração, não? Nós vamos deixar, como tem uma música, mais antiga aí. É que é? Pastor Cadu conhece. Vamos deixar que se levante outra geração que não passe de nós. Que não passe de nós. Que seja na nossa geração, essa geração intensa, apaixonada, essa geração vibrante, inspirada, cheia do manto, Glória a Deus. Então é isso, queridos. Nós precisamos ter isso. Agora, o que acontece com a pessoa? O que acontece com a pessoa, que a presença de Deus repousa sobre ela? O que acontece com a pessoa cheia da presença de Deus? Por quê? Porque acontece alguma coisa, Acontece algo extraordinário. Então nós vamos ver um pouquinho. O que acontece com a pessoa? Primeiro, morre o velho homem e nasce uma nova pessoa. Morre, tem que morrer
Para que Deus possa nascer, os sonhos de Deus na minha e na sua vida, eu tenho que fazer morrer, tenho que abandonar as velhas práticas, não tem outro jeito, querido. O pastor Cadu tem falado aqui incessantemente, para que nós possamos avançar, para que nós possamos ir para outro estágio, não tem jeito, nós temos que abandonar esse. E vai ser uma luta, é lógico que vai ser, a gente não quer perder, nós nunca gostamos de perder. Perder o quê? Perder a segurança, perder o lugar de conforto que nós temos. Nós vamos precisar perder, não tem outro jeito, mas nós precisamos viver isso, morrer para viver. Aquilo que estava em desordem, estava bagunçado, Deus começa a trazer forma, sua vida começa a ter propósito. Eu vivi uma vida toda bagunçada, eu vivi uma vida toda complicada, uma vida cheia de problemas. Deus começa a colocar ordem na casa. É lógico que se eu e você deixarmos, se eu e você permitirmos, se eu e você nos deixarmos ser quebrados, se nos deixar, se a gente deixar que Ele nos mate verdadeiramente, então nós precisamos entender isso. As trevas, elas são dissipadas. Tem muita gente que dá muita ênfase ao inimigo, mas o inimigo, ele é derrotado na sua vida. Quando você recebe Jesus, você tem a presença de Deus, ele sabe que ele não pode fazer nada mais contra você. Ele sabe já. Às vezes você não sabe, mas ele já sabe. Você só precisa tomar posse disso. Só tomar posse. Se ele soprar alguma coisa, se vier algum dardo inflamado, você está amarrado em nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor está comigo. Eu vou romper a cada dia, eu vou vencer. Então as trevas, elas são dissipadas. Se as trevas são dissipadas, eu vou andar onde, Miqueias? Na luz. Eu vou andar às claras. Eu vou saber e conhecer o propósito. Por quê? Porque as trevas foram dissipadas. Eu já entendo para onde eu estou indo. Eu já conheço. Eu estou indo para lá, um lugar seguro. Porque o Senhor está me chamando para viver esse propósito dele. Então eu não tenho mais dúvidas. As dúvidas é pessoas que ainda não tiveram um encontro. É pessoas que ainda não tiveram o nome mudado, a vida transformadas. Por isso vive na dúvida. Eu e você não. Eu e você andamos na luz. As mentiras são abandonadas e começa então a viver a verdade de Deus. Nós somos guiados pelo Senhor. Nós passamos a andar nas pegadas deles. Nós vivemos aquilo que Ele viveu aqui nessa terra. Jesus é o nosso modelo e referencial. Então eu passo a andar nessa senda, nessa direção. Eu passo. Mas lembra que eu falei agorinha, isso é só o começo. Você ainda está tendo um encontro. Você ainda está tendo a sua vida transformada. Isso é um encontro de uma mentalidade. Temos falado muito, pastor Cadu tem pregado muito sobre mentalidade. Nós precisamos mudar essa mente que está presa. Temos que renová-la, temos que transformar essa mente, como diz o texto de Romanos 12. Então nós precisamos, isso é só o começo de algo extraordinário que Deus, Ele vai fazer. Essas pessoas que eu falei, Jacó, Paulo e Pedro, que era Saulo, e foi para Paulo, que era Simão e foi para Pedro. Nós precisamos entender que era Jacó e foi para Israel. Essas pessoas, elas tiveram suas histórias transformadas e mudadas após se abrirem para um propósito de Deus. Elas se abriram para um propósito de Deus, mesmo que isso seja algo que Deus bateu forte, porque tem hora que Deus vai ter que chocar conosco, com os nossos conceitos. Tem hora que Deus vai bater de frente, nós vamos chocar, e ali nesse choque Ele vai nos transformar, Ele vai nos marcar. E quando o Senhor nos marca, queridos, nós não somos os mesmos. Nós recebemos então essa marca de Deus. Primeiro, então o que acontece quando você recebe essa pessoa, o Espírito Santo? Segundo, qual é a responsabilidade de você proteger essa presença? Existe uma responsabilidade? Lógico que sim. Nós não podemos ser irresponsáveis. Eu e você não podemos viver
de modo a não entender que é algo grandioso que está sobre nós. Se é algo grande, é algo tremendo, é algo poderoso que está sobre a minha vida, eu não posso simplesmente viver uma vida de qualquer maneira. Não vivo mais de qualquer maneira. Eu vivo para poder então estabelecer o plano e o propósito de Deus aqui nessa terra. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso, vocês fizeram um ato desse hoje, vocês estão agindo com honra. Quando eu começo a agir com honra, eu estou entendendo que Deus, Ele me honrou, que Deus, Ele me tirou de uma condição e me levou para um outro lugar, e eu então começo a andar na honra. Jesus em todo tempo honrava a Deus, em todo momento Ele honrava a Deus. Os apóstolos, depois que eles tiveram a vida transformadas, eles falavam, importa mais obedecer a Deus do que a homens. Eles não estão preocupados mais o que os outros vão pensar. Você já pensou assim? Eu já pensei assim. O que os outros vão pensar? O que eles vão achar com essa atitude minha? Nós somos preocupados com isso. Mas, queridos, não se preocupe com isso. Faça aquilo que Deus está te chamando para fazer. Viva aquilo que Deus está te chamando para viver. Seja intenso naquilo que Ele realmente te chamou para viver. Então nós precisamos entender. Segundo, estou agindo em honra, eu preciso entender a minha posição. Qual que é a minha posição, a minha e a sua posição hoje? Eu sou filho, você é filho, você é filha de Deus. Se eu sou filho, você é filha, querido, o filho tem acesso. O filho pode tocar em lugares que outras pessoas não tocam. O filho, ele tem direitos. O filho, ele tem herança. Então eu e você somos filhos desse Deus todo-poderoso, desse Deus que pode fazer muitas coisas. Só que nós não acessamos. Mentalidade, aquele que não tem a mentalidade de filho, ele tem a mentalidade de quê? Escravo. Ainda pensa como escravo. Nós, o Brasil, nós precisamos mudar uma cultura inteira, e nós cremos que Deus está levantando uma geração para mudar uma cultura, porque a nossa cultura foi totalmente influenciada por algo realmente que trava, que impede a gente de avançar, que não sonha com coisas maiores, com coisas grandes. E quando uma pessoa se levanta, outros começam a criticar. Quando uma pessoa começa a sonhar, fala assim, o louco, olha lá aquele louco. A gente começa logo a criticar. Porque nós não estamos acostumados com uma cultura de uma pessoa que pensa no futuro, que olha lá na frente, que enxerga além das possibilidades. Nós não estamos acostumados com isso. Então nós precisamos entender que eu e você somos filho. Se eu sou filho, está tudo resolvido na minha vida? Não. Vamos entender aqui a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele é filho. A história ali está falando, na verdade, é uma história de Deus e nós, eu e você. A nossa história. Está falando a minha e a sua história ali. O filho pródigo, com a mentalidade o pastor falou hoje de manhã, de troca, Pai, me dá o que é meu, que eu vou. Eu tenho direito. Me dá o que é meu e eu vou embora. Foi embora, quebrou a cara, Nós sabemos a história, quebrou a cara. Voltou pensando o seguinte, já que eu desperdicei o meu direito, tudo aquilo que era meu por direito, então agora eu vou me tornar um escravo. Mas quando ele chega, o pai restitui a posição dele. Por quê? Porque o pai ele nunca perdeu a condição de filho. Você jamais perde a condição de filho de Deus. Você é sempre filho de Deus. Agora você escolhe andar com Ele ou andar distante dEle. Eu e você fazemos escolhas. Andar com Ele ou abandonar Ele. Ele nos dá o direito. Quando Deus cria o ser humano, o coloca no jardim, Deus dá a possibilidade dele escolher. Deus deu ordem ali para ele dominar sobre todas as coisas. Mas ele escolhe exatamente aquilo que Deus tinha orientado para ele não fazer. Eu e você temos direito à escolha. Mas para isso nós precisamos entender.
na nossa condição de filho, mas na casa também ficou um. Na história do filho pródigo ficou um, com mentalidade também escrava. Aquele que estava ali todos os dias, tinha tudo na presença de Deus, poderia desfrutar de tudo na presença de Deus. A fala dele: pai, o Senhor nunca me deu um cabritinho para me comer com os meus amigos. Poxa vida, tem muita gente, querido, vivendo na casa do pai, comendo sobra, comendo o resto. Muita gente vivendo na casa do pai, com mente escrava, comendo só o arrozinho com feijão. Mas Deus tem picanha, Deus tem maná do céu. Jesus mesmo disse, né? O verdadeiro maná do céu não foi Moisés que deu, não foi Moisés, foi Deus que enviou o Filho Jesus Cristo. O verdadeiro maná do céu é Jesus. Ele é o maná do céu. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo, porque não me falta mais nada. Eu tenho provisão de tudo, porque eu tenho quem? Eu tenho Jesus. Então eu tenho tudo. Eu vivo e desfruto de tudo. Eu contemplo tudo. Por quê? Porque eu tenho Ele. Jesus, quando dá ordem aos discípulos para eles irem à comissão dos 70 ali, ele fala assim, ó, não levem nada. Não levem nada. Tudo vai ser suprido no caminho. E a casa que receber vocês, a minha paz vai repousar sobre aquela casa. Aonde vocês forem recebidos, a paz será naquele lugar. E se não for, não tem problema, a paz volta para você. A paz, ela retorna para você. Então, se você pregar para uma pessoa, se você convidar uma pessoa, se você orar para uma pessoa e ela não receber, não fique preocupado com isso, porque isso retorna para você. Agora, o que eu não posso deixar de fazer é fazer aquilo que Deus me mandou fazer. É orar pelas pessoas, é curar as pessoas. Eu não posso. É algo extraordinário, mas que eu preciso praticar todos os dias. Jesus, onde ele andava, ele curava pessoas. Jesus, onde ia, Deus o guiava. Deus revelava palavras para ele, trazia palavra de sabedoria, de conhecimento. Deus estava manifestando o poder dele em todos os lugares. E eu e você, às vezes, falamos assim, eu vou sair a passeio. Mas os meninos estavam lá, né, vocês postaram, vocês estavam no shopping, fazendo caça ao tesouro. Estavam lá no shopping, mas não estavam preocupados. O Zé, primeira vez que o Zé, cadê o Zé? Primeira vez que o Zé anda sobe na escada rolante, primeira vez. Hein? É zoeira, né? Vou aliviar para você. A primeira vez que eu andei na escada rolante, era menino pequenininho. Eu cortei a orelha aqui de tanto brincar na escada rolante. Vou aliviar para você, né? Fiquei impressionado com aquilo também. Mas isso é há 40 anos atrás, né? Poucos anos, né? Mas, queridos, Deus, Ele não nos leva simplesmente para ficar desapercebido, para ficarmos à toa. Não! Jesus, Ele não achava um lugar para descansar. Aonde Ele ia, tinha pessoas atrás dele. Aonde Ele estava, tinha pessoas atrás dele. Ele não achava nenhum lugar para reclinar a cabeça. Não tinha como. Por quê? Porque era maná do céu descendo toda hora. Era milagre acontecendo toda hora. Vocês presenciaram milagres ali, né, nesses dias ali. E Deus vai fazer mais milagres aqui hoje, em nome de Jesus. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então nós precisamos entender isso. Primeiro, então, o que acontece com a pessoa quando a presença repousa sobre ela? Já vimos. Segundo, qual a nossa responsabilidade? Terceiro, qual o impacto disso no mundo à minha volta? Se eu tive a minha vida transformada, tem que causar impacto à minha volta. Tem que mudar realidades à minha volta. Aquilo que estava em trevas vai ser dissipado. Aquilo que estava triste vai vir alegria. Aquilo que estava na mentira, no engano, vai vir a verdade. Por quê? Porque agora eu cheguei nesse lugar. Eu cheguei. Se eu cheguei, então as coisas bagunçadas têm que sair dali. A bagunça tem que sair. Tem que mudar a realidade.
Se eu chego num departamento onde todo mundo é corrupto, eu não sou corrupto. Eu não aceito suborno. Por quê? Porque é assim. É a realidade do céu. É a realidade do céu para mim e para a sua vida. Então, queridos, Deus ele faz isso. Por quê? Porque a minha vida foi transformada. Eu estou cheio da presença de Deus. Eu entendi o chamado dele, o propósito dele para a minha vida. E eu amo fazer isso. Mas, é isso aí. Ele é a comida e a bebida. Porque não tem coisa pior, querido. Quem gosta de jantar aqui? Eu não gosto não, mas quem gosta de jantar, se entrega aí. Quem gosta de jantar? Está acostumado a jantar todo dia? Pode falar. Essa turma, eu não janto não, tá? Mas essa turma que gosta de jantar todo dia, vocês dormem de barriga vazia? Dorme de jeito nenhum. Porque é ruim, né? Eu tenho um irmão que não dorme de jeito nenhum de barriga vazia. Se ele chegar 4 horas da manhã em casa, ele procura alguma coisa para comer. Se não tiver um pão velho lá, né, alguma coisa para ele comer, ele vai no congelador, né, e pega a carne congelada ali e joga ela dentro da panela congelada. Ele não dorme sem comer alguma coisa. Diz ele que não consegue dormir sem comer alguma coisa, com a barriga vazia. Eu ultimamente, eu acho que estou ficando velho, né, se eu comer de noite, atrapalha meu sono todinho. Não posso comer depois das 9, 10 horas da noite. Se eu comer já era, não durmo nada. É o contrário. Mas se Deus é a minha comida e a minha bebida, se eu for para a cama sem Ele, eu não vou pegar no sono. Não vou pegar no sono. Não vou pegar no sono. Acho que era Moody, né? Moody, ele botou um propósito na vida dele de todos os dias pregar para alguém. Todos os dias orar para alguém, evangelizar alguém. E todos os dias ele fazia isso. Ele fez isso o lema da vida dele. E um certo dia, à noite, já estava descendo, anoitecendo, começou a chover. Muito forte, no local onde ele morava. E ele olhava da janela e via aquela tempestade, a água descendo. E ele lembrou, eu não preguei para ninguém hoje. Eu esqueci de falar do amor de Deus para uma pessoa hoje. Aquele homem olhou no meio da tempestade. Ele olhou, estava passando lá no escuro uma pessoa. Ele falou, é ele, é ele. Ele abriu a porta e correu. Aquele homem viu ele correndo atrás e saiu correndo. Falou, esse desgraçado quer me matar. Ele quer me roubar. E ele saiu correndo. E ele correu todas as ruas atrás daquele cara. Até que o cara entrou em casa. E ele arrombou a porta. O cara entrou debaixo da cama. E ele entrou junto com a pessoa. E falou, eu quero falar de Jesus para você. Eu quero falar de Jesus para você. É desse jeito, querido. Eu não posso mais me contentar com mais ou menos. Eu não posso mais viver como vivem muitas pessoas desapercebidas. Como essa transformação que Deus, ela veio sobre a minha vida, como isso vai ser revelado também a outras pessoas. Como que Deus ele vai se revelar? Como que eu vou transformar as realidades de Deus? Se Deus ele agiu em graça comigo, eu vou agir em graça com o outro. Se Deus ele foi amoroso comigo, eu tenho que ser amoroso. Se Deus foi bondoso comigo, como é que eu posso logo lançar condenação? Queridos, se fôssemos viver dessa forma, todos nós já estaríamos consumidos. Deus ele agiu de misericórdia comigo e com você. Nós éramos peça ruim. Querido, eu era encrenqueiro. Metido a bravo. Mas Jesus me quebrou. Jesus me quebrou. Certa feita eu estava jogando um futebol. E ainda no velho homem, na velha natureza. O rapaz
Eu estava marcando o centroavante. O centroavante não gostava muito de mim, porque dava aquelas pegadas mais fortes, né, Juninho? Até hoje, mas e hoje você não conhece nada. Hoje está aliviado demais. Hoje não aguenta pegar porque a barriga cresceu, não tem jeito de pegar mais, né? Mas Jesus transformou. Mas, queridos, eu já tinha dado umas pegadas no cara. Ele estava tão irritado comigo que ele fez uma falta em mim, sem bola, sem nada. O juiz expulsou ele. O juiz viu e expulsou ele. Ele já ia saindo de campo. O técnico virou para ele: vai lá e arruma uma confusão com o zagueiro que ele vai ser expulso. Eu estava de costa, ele veio correndo para arrumar uma confusão comigo. Eu só dei um passo para trás e pum, do jeito que ele veio, ele voltou. Do jeito que ele veio, voltou. Porque ele era mais fraquinho, mais baixinho do que eu. Já era. Terra na hora, tiveram que carregar ele. Era dessa forma. Mas Jesus agiu em graça comigo. Jesus agiu em amor comigo. Jesus foi bondoso para comigo. Jesus foi misericordioso para comigo. Como é que eu posso não retribuir isso? Como é que eu posso ter arroz e feijão na minha casa e o meu vizinho não ter? Eu sou mentiroso se eu agir dessa forma. Se eu ver alguém passando necessidade e eu tendo sobras e eu não estender as mãos, eu sou mentiroso, o meu evangelho é mentiroso. Então, queridos, o evangelho é prática. O evangelho não é filosofia, não. Não é demagogia, não é simplesmente vir para um púlpito e falar. Viver é algo mais difícil do que você imagina. É algo realmente provocador, tentador todos os dias. Mas eu e você precisamos ser guiados por esse propósito. Eu e você não podemos correr daquilo que Deus nos chamou para viver. Então eu passo a andar e viver segundo esse propósito. Por quê? Porque eu sou nova criatura. Porque eu entendo o legado de Deus sobre a minha vida. Porque os pensamentos meus foram transformados. A minha fala foi mudada. A minha atitude foi transformada. Eu nasci de novo. Então eu sou transformado e eu transformo realidades. É verdade que todos os dias a minha mente caduca, ela vai tentar voltar. O meu corpo vai querer pecado, mas eu vou crucificar, eu vou negar e vou avançar todos os dias. Então, e para a gente ir finalizando, estou gostando, né? O que é possível para mim e para você, depois que nós recebemos essa presença, depois que nós somos transformados, cheios da presença de Deus, vivemos esse legado, esse chamado de Deus, esse propósito de Deus, o que é possível para mim olhando para o exemplo de Jesus? O que é possível? Jesus, hoje de manhã eu falei, Jesus, ele libera algumas palavras para algumas pessoas, uma em especial, 1 João capítulo, Evangelho de João capítulo 1, verso 50, 51, ele vai então falar para Natanael. Natanael está se aproximando, convidado por outro discípulo, para seguir a Jesus. E Jesus vira e fala assim: eis aí um israelita, um homem realmente exemplar, uma pessoa de um caráter exemplar. E Natanael vira e fala assim: mas de onde você me conhecia? Jesus, eu já tinha te visto lá debaixo da figueira. Natanael creu em Jesus só por aquela palavra. Ele falou: puxa vida, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Jesus vira para ele, libera uma palavra e fala assim: você verá o céu aberto. Você vai ver anjos subindo e descendo. Você vai ver a presença, a glória de Deus sendo manifesta. Você, quando recebe o chamado, o propósito de Deus para a sua vida, anda por esse propósito, as realidades do céu estão abertas sobre você.
Você não vive mais sendo conduzido por aquilo que você está vendo. Você já vive antecipando. Por quê? Porque você já sabe que o céu, as realidades dos céus estão sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Estevão, quando estava sendo morto ali, estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu ali o céu aberto. Ele viu Jesus glorificado. Ele contemplou tudo aquilo ali. E a pedra não afetou aquele homem. A pedra não fez dele sentir nenhuma dor. Ele, pelo contrário, quanto mais eles tentavam parar ele, mais ele liberava a palavra sobre aquelas pessoas que estavam ali à sua volta. Quando o céu é a minha e a sua realidade, querido, nós não somos mais conduzidos por aquilo que nós estamos recebendo, por aquilo que nós estamos vendo. Eu já consigo contemplar lá na frente. Já consigo viver lá na frente. Deus, Ele faz isso. E sabe o que Deus quer nos chamar para fazer? Coisas maiores. Obras maiores. Voos mais altos. Só que voos mais altos, nós somos medrosos. Nós temos medo de alçar voos mais altos. É verdade. Pedro, ele começou a andar sobre as águas. No momento que ele teve medo, ele duvidou ali, ele começou a afundar. O medo nos paralisa, o medo nos impede de avançar. Mas Deus quer nos chamar para um novo nível de intimidade, um novo nível de confiança. Deus quer nos levar a um novo patamar. Ele quer nos levar a uma nova estação. Mas para isso, Ele vai tirar a sua base, aquilo que está, te trazendo segurança. A águia, quando vai ensinar o filhote a voar, a águia percebe, a mãe percebe que o ninho não é mais o lugar do filhote. Sabe o que a águia começa a fazer? Coloca o espinho no ninho, espetar o filhote, para ele não ficar acomodado mais. Tem espinho. Está acomodado demais, tem espinho aí. Coloca espinho no ninho. A águia vai tentar a primeira vez. Ela vai dar uma encostada no filhote e vai ficar olhando. O filhote vai começar a cair, ela vai lá, vai catar ele. Não está preparada ainda. Mas vai chegar determinado momento que ela vai jogar e não vai se lançar atrás dele. Ela vai esperar. Ela vai aguardar. E quando ela menos espera, ele vai levantar o voo. Ele vai então começar a aprender a andar com as suas pernas, a bater as suas asas, na verdade. Ele vai começar então a ter os voos mais altos. Deus quer nos levar. Jesus disse em João 20, 21, fala assim: assim como o Pai me enviou, eu vos também o envio. Jesus está passando o bastão. Você já viu corrida aqui de revezamento? Quem já viu corrida de revezamento? O Brasil ganhou uma medalha de ouro há poucos dias agora. Revezamento 4x100. Medalha de ouro. Coisa difícil de acontecer. Guerreiros. Cara que realmente acreditaram. Sem investimento, sem nada. Medalha de ouro. Bastão. Deus está nos passando um bastão. O bastão, quando é passado de uma pessoa para outra em alta velocidade, você já tem que começar a correr antes do bastão chegar. Antes dele chegar, você já tem que ser pego em velocidade. Por quê? Porque quando você recebe aquilo, você já sai na frente da outra pessoa. Você já vai logo. Já vivemos momentos assim. Vamos viver mais. Quando começamos nossas células aqui, tinha uma turma aí de líder de célula que ficava lá na porta, lá esperando quem ia entrar na igreja. Vigiando quem ia entrar. Eu serei o primeiro a convidar ele para a minha célula. Vamos ter que queimar mais. Glória a Deus que o impacto vem aí para a gente queimar, essa turma está queimando. Deus não precisa de um evento, é verdade, porque Deus não precisa, né, de um evento, mas os eventos são,
Na verdade, possibilidades de Deus para mim e para a sua vida são oportunidades. Por quê? Porque é o momento que eu me abro para receber. É o momento que eu me lanço. É o momento que eu fico fácil, que eu fico facinho. Então, aí Deus faz. Naquele momento ali nós estamos no mesmo propósito, nós estamos buscando a mesma direção. Então aí Deus opera, Deus faz. É assim. Não é porque existe uma mágica no impacto. Não, não existe nenhuma mágica. A mágica verdadeira é quando eu e você vamos para lá para buscar Deus. Essa é a mágica. E Ele se revela a nós. Ele fala conosco. Então, queridos, você quer alçar voos mais altos? Vamos alçar voos mais altos. Vamos subir mais. Vamos conquistar essa cidade. Deus nos deu essa promessa. É só o começo. Aqui, na verdade, nós estamos entendendo que é o treinamento de Deus. Deus está nos treinando para ganhar aqueles que estão lá fora. Nós estamos sendo treinados para ganhar. Nós estamos sendo capacitados para poder conquistar. Mas para isso, eu e você precisamos morrer para que nasça um novo homem, uma nova mulher, para que eu e você, né, sejamos guiados por Ele em todo o tempo, para que eu e você possamos viver pelo propósito que Ele nos chamou para viver. Olhando para a situação que eu e você estamos vendo com os olhos carnais, se você só contemplar o aqui e agora, você não vai conseguir enxergar aquilo que Deus quer fazer lá na frente. É grandioso demais aquilo que Deus quer fazer. É poderoso demais o nível que Ele quer nos levar. Mas para isso, nós precisamos deixar ser conduzidos por Ele.